Então, pessoal, sejam de novo muito bem-vindos ao nosso evento. Deixa eu só minimizar aqui por enquanto as pessoas estão entrando. Opa, um pouquinho. Eu acho que seria ideal a gente esperar um pouquinho, a gente tem algumas pessoas já entrando aqui, mas só para que eu possa apresentar o evento e apresentar a todos vocês. Então, eu sou muito feliz de que todos estejam aqui participando. Hoje, o nosso webinar sobre oportunidades de educação e carreira no Quebec começa pontualmente às 19 horas. Se vocês ainda têm alguém que vocês saibam que tem essa vontade de vir morar fora do Brasil, prosseguir com uma carreira internacional e, de verdade, o Quebec tem muita oportunidade de carreira para vocês seguirem, independente qual seja a sua carreira, e é isso que a Sofia e todos os nossos convidados vão falar para vocês. Então, eu só convido que vocês avisem seus amigos, avisem seus colegas aí, que eles têm a oportunidade de tirar dúvidas com a gente nesse momento. Então, a gente vai trazer essas condições de curiosidade sobre projetos de carreira, processos lineares de como lá na frente vocês podem fazer o processo de imigração através da educação, entender um pouquinho do sistema de ensino do Canadá e mais especificamente do Quebec, e a gente vai falar sobre alguns programas oferecidos sobre a nossa instituição parceira, além de falar sobre como abrir conta em banco, projetos de investimento no Canadá, como que você pode ter todo esse suporte já daqui e planejar tudo isso. Tá? Então, eu vou apresentar um pouquinho sobre os nossos parceiros que estão hoje aqui conosco, começando sobre a Hermé Colleges. A Hermé College Network é um grupo, na verdade, de colleges que representa instituições de ensino superior no Canadá e, especificamente, no Quebec. Com grande excelência acadêmica, o Hermès Colleges e todas as suas instituições oferecem programas de cursos voltados para a carreira, uma variedade gigantesca, desde negócios, tecnologia, ciências sociais, tanto em francês quanto em inglês. Mas, obviamente, eu vou deixar para Sofia, que é a nossa palestrante representante do Hermès Colleges aqui na América Latina, que ela tem uma gigantesca experiência em comunicação, marketing, eventos, formada em relações públicas pela USURT, em marketing, e pela George Brown College, na George Brown College. Então, a Sofia vai falar para vocês um pouquinho sobre a experiência dela viver no Quebec e, obviamente, hoje se tornar aí uma residente permanente do Canadá. A gente também tem conosco a Renata Oliveira. A Renata é consultora de imigração licenciada desde 2017 no Canadá. Ela é uma das 4 consultoras da Go North Immigration, que é uma empresa e parceira especializada da IES em processos de visto, processos de imigração para o Canadá. Renata já reside há 10 anos em British Columbia e tem focado sua carreira inteira em ajudar os seus alunos, os seus clientes da América Latina para emigrar para o Canadá de forma segura e assertiva, e acabou de chegar. Então, olha, pessoal, ela acabou de chegar do Brasil no Canadá, então ela estava aqui, chegou lá com uma grande viagem que ela fez e, obviamente, ela está aqui para compartilhar com vocês todas as experiências dela. Reforçando sobre a Go North, que é uma empresa familiar, que nasceu com o propósito de dar um atendimento personalizado para pessoas que queiram emigrar, estudar ou trabalhar no Canadá. O nosso objetivo com vocês hoje é apresentar a Renata e como que ela pode facilitar a ida de vocês para o Canadá e tornar essa experiência muito proveitosa. Como que a empresa formada por imigrantes, né, entendeu toda essa ansiedade que vocês tenham em planejar viver temporariamente ou até definitivamente no país. E eles com certeza podem ajudar vocês, nossos alunos, no processo de planejamento e concretização do processo de visto e imigração. A gente também tem uma parceira
grande, que é a Ciriel Bonola. Ela é conselheira em desenvolvimento de parcerias e desenvolvimento internacional de uma recém-chegada equipe do Banco Desjardins. Cirielle tem mestrado de gestão de projetos internacionais na ESCP Business School, tem mestrado de gestão de risco e qualidade pela Sciences por Rennes, e ela é trilingue. Teve a oportunidade de trabalhar e estudar no Canadá, na França, no Chile e no Reino Unido. E ela representa uma instituição muito importante, parceira nossa, que é a Desjardins, que tem 7,5 milhões de membros e clientes. Desjardins é uma cooperativa de serviços financeiros que tem renome mundial, instituição financeira canadense mais ativa no Quebec. E eles estão aqui para apoiar vocês desde aqui do Brasil com a nossa parceria, e quando vocês chegarem no Canadá, para facilitar a sua integração quando vocês chegarem para estudar e trabalhar lá. Bom, pessoal, vou começar a minha apresentação, já que eu apresentei os nossos palestrantes, apresentei os nossos colegas que estão aqui, querendo saber mais de como compartilhar a história deles e a vivência deles nesse país que acolhe tantos brasileiros há tantos anos. Então, se vocês me permitem, vou compartilhar novamente a minha tela para que vocês possam realmente. O sotaque da Sofia é um charme, mandaram mensagem, realmente adoro o sotaque, tanto dela, da Renata, da Cirielle também, que para nós brasileiros é tão fofo escutar quem é de fora falando português. Então, mas pessoal, a Cirielle, ela fica mais confortável no inglês. Então, se vocês tiverem alguma pergunta no final, para mim, para a Sofia e para a Renata, vocês podem fazer em inglês, em português no chat, e para a Cirielle, se vocês ficarem confortável, podem fazer em português, ela vai responder em inglês, ou podem fazer em inglês diretamente, ela já responde, ou até em francês, se tivermos aí pessoas que já falam também em francês, melhor ainda. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela, para que vocês possam saber um pouquinho mais da IES e em como a gente dá suporte aos nossos alunos e como que vocês podem realizar o sonho de viver no Canadá. Conseguem ver minha tela? Todos conseguem ver? Sim. Maravilha, pessoal. Então, novamente me apresentando, sou Diogo, sou CEO da IES Intercâmbio. A gente é uma consultoria de ensino superior especializada e referência no Brasil para projetos de ensino superior. Eu trabalho com essa área de intercâmbio, de educação internacional há mais de 15 anos. Eu me formei aqui no Brasil em publicidade e propaganda. Acabei indo fazer um MBA aqui no Brasil em gestão de pessoas e liderança e fazendo minhas pós-graduações fora em Marketing, Business Communication and International Business na University of California. Trabalhei em EdTechs no Vale do Silício, tive muita experiência em startups e acabei voltando ao Brasil para compartilhar tudo que eu tive de experiência para a comunidade brasileira e ajudar você a realizar o sonho de ter uma carreira internacional também. Eu queria saber de vocês, se todos aqui que estão nos vendo, em algum momento da sua vida, vocês já pensaram em estudar no exterior? Se sim, vai ali embaixo e ergue a mão no Zoom. Levanta a mãozinha aqui para a gente, para eu ver se vocês já tiveram esse sonho, perdão, esse sonho de estudar no exterior. Estou vendo muita gente aí com o sonho de estudar, fazer uma faculdade fora ou estudar fora. E esse sonho cresce, pessoal, porque para muitos esse sonho ainda não virou realidade, mas na realidade ele já se concretiza para mais de 386 mil brasileiros. Só, por exemplo, em 2019. Obviamente que esse número diminuiu nesses últimos 2 anos, mas agora, já a partir de janeiro, ele cresce cada vez mais. Só que o que ele cresce ainda mais é o número de brasileiros que foram fazer um programa de ensino superior no exterior. E você pode fazer parte disso. O seu sonho de fazer um programa de ensino superior e agregar muito na sua carreira
ele pode se tornar realidade depois, inclusive, logo depois dessa nossa reunião. Então, sim, esse sonho, ele é possível, uma vez que você faça um planejamento correto. E o que você está fazendo hoje já é um planejamento. Estar aqui conosco já é ter referências de como isso pode ser possível. Eu vou colocar um vídeo agora de alguém que planejou e realizou esse sonho conosco. E aí, galera, beleza? Eu sou o Natan, tenho 17 anos e estou no ensino médio e eu viajei com a IES Intercâmbio. A gente foi para Miami e para Orlando e eu conheci 2 das centenas de universidades que a IES tem parceria. Foi incrível, porque eles facilitam todo aquele processo burocrático e chato e que às vezes é bem enrolado e deixam tudo bem mais fácil. E além disso, eu gosto muito do programa deles de College Counseling, porque eles descobrem o seu perfil, fazem todo um trabalho com você e também descobrem a universidade que dá match, tipo no Tinder, só que eles encontram para você. Mas também não é só sobre você. A IES pode ajudar a sua escola a te preparar para a oportunidade de carreira melhor no seu futuro. Então, galera, se vocês têm interesse em estudar no exterior, porque é algo mais acessível do que você pensa, entre em contato com a IES e diga IES aos seus sonhos. Tchau, tchau! Então, na verdade, pessoal, para isso acontecer, existe um caminho. Esse caminho, ele começa do momento que você faz a consultoria com a gente, começa a análise acadêmica, ou seja, a gente fazer o seu levantamento de perfil, testes de idioma, seja o francês ou o inglês, as suas áreas de interesse dentro de várias opções e oportunidades que aquela região pode oferecer, percentual de empregabilidade, a gente faz um levantamento de perfil de carreira, teste de personalidade justamente para saber como que você pode melhor se desenvolver naquela carreira específica, atividades extracurriculares e definição do teu perfil, até financeiro e planejamento do seu perfil financeiro. Isso a gente pode ajudar desde agora. E aí a gente faz todo o projeto de aplicação, recebimento de oferta, negociação para ver se existe alguma oportunidade de bolsa ou não. Aí vem SATE, processo de visto com o pessoal da Go North, reunião de pré-embarque, o nosso acompanhamento e, claro, quando o aluno tem muito sucesso, fica por lá, ou se ele quiser voltar aqui para o Brasil, mas tem um vídeo que vai explicar um pouquinho melhor como isso funciona. Onde você vai estar daqui a 3 anos? Canadá? Estados Unidos? Itália? No mundo globalizado, você precisa de um currículo competitivo internacionalmente. Para isso, é fundamental que desenvolva habilidades, domine uma nova língua e saiba gerenciar seu tempo e inteligência emocional. Pronto para o desafio? Muitos fatores podem influenciar na sua aprovação numa universidade no exterior. Notas, portfólio, atividades extras e o resultado de alguns testes. Você quer saber um pouco mais? Para te dar acesso a esse caminho, é preciso te conhecer. Saber sobre os seus sonhos, sua personalidade, seus desejos e, é claro, conversar com a sua família. Para uma instituição no exterior, é muito importante saber quem você é e por que te escolher. O que você tem para oferecer para o mundo? Quando se trata de desafios, ter estrutura emocional e resiliência é essencial. Para ampliar os horizontes, é preciso olhar primeiro para dentro. Será que você realmente se conhece? Construímos uma ponte entre você e a universidade, facilitando sua aplicação e jornada. A preparação financeira para a família e suporte de pagamento internacional é essencial para o processo universitário. Você merece o mundo e ganhar os seus sonhos. Tchau, tchau! Então, como vocês viram, o nosso propósito é transformar os brasileiros em cidadãos do mundo, e você pode ser o próximo. A IES representa várias instituições internacionais, mas principalmente a gente é College Counselor de mais de 45 escolas privadas no Brasil, 10 redes de escolas de inglês, 5 universidades privadas e estamos em 27 cidades, em 5 estados, atendendo você de forma presencial ou remota. Nesse momento, a gente está aqui compartilhando todas as nossas experiências. Eu estou de Curitiba, mas a gente pode atendê-lo de forma remota facilmente para ajudar você a realizar seu sonho. A IES foi eleita a agência mais leal da América Latina pelas top 200 universidades dos Estados Unidos, Russell Groups do Reino Unido e as 10 maiores da China.
A gente também foi eleito a agência preferencial da US News no Brasil. Não conhece o US News? Não tem problema. Conhece Harvard, Yale, MIT? Bom, a IES foi a agência a instituição que ranqueia essas universidades nos Estados Unidos, colocou como preferencial no Brasil. Somos a agência elite também do governo da Nova Zelândia e da Universidade da Nova Zelândia. Somos também a agência mais pioneira das Américas, eleita pela UCLA, University of California, Los Angeles. A universidade que mais mandou alunos para universidades top 200 nos Estados Unidos em 2020. E temos um certificado do governo do Canadá, inclusive por isso, recentemente, a nossa equipe estava lá, até inclusive com algumas pessoas convidadas aqui, compartilhando um projeto junto ao governo do Canadá. E ano passado, a gente foi eleito primeiro lugar das Américas, de Canadá para baixo, no Embrace Challenge Award, nas top 200 universidades dos Estados Unidos. Ou seja, a IES foi a empresa, a consultoria que mais deu suporte para as universidades e para os seus alunos durante o período da pandemia. Bom, como eu falei, a gente quer transformar os brasileiros em cidadãos do mundo. Esses são os projetos que a gente pode oferecer para vocês, através da nossa consultoria, desde high school até programas de preparação dentro das escolas, ou alunos que não estão em todas as escolas que a gente atua, dando suporte a alunos de 9º ano do fundamental até o terceirão, para quem quer aplicar para universidades no exterior, uma vez que vai considerar todo o seu ensino médio para aplicação das universidades e colleges, como é o caso das instituições que a Sofia representa, fazendo todo o planejamento financeiro, acadêmico, de atividades extracurriculares e orientação junto às instituições que a gente trabalha para ajudar esse aluno a conquistar as vagas universitárias lá fora. Para você que já fez faculdade, é justamente para isso que a gente está aqui, facilitando a sua aplicação para uma pós, elaborando seu currículo, buscando a instituição com maior empregabilidade ou maior match acadêmico para você, desenvolvimento de carreiras, tanto de pós, mestrado, doutorado e MBA. Hoje a gente vai falar mais sobre programas de pós-graduação ou de graduação mesmo, e programas técnicos, né? E, obviamente, também programas de língua estrangeira, de curta ou longa duração, que você queira. Inclusive, até se você precisar se preparar tanto para o francês ou para o inglês, enquanto você estiver lá no Quebec. A gente também pode ajudar com isso. Trago o caso aqui de alguns dos nossos alunos. A IES tem 100% de assertividade nos nossos projetos de aplicação universitária, ou seja, 100% dos alunos da IES são aceitos nas top 3 choices deles. Então, quando o aluno escolhe 3 opções, ele vai ser aceito. Ele é sempre aceito numa dessas 3 opções. 100% dos nossos alunos progridem para o 2º ano, ou seja, a gente acertou o país, a cidade, a instituição educacional, o curso, porque ele progrediu para o seu 2º semestre ou 2º ano do seu programa. E, obviamente, a gente tem esse nível de assertividade, não só em programas dos mais diversos possíveis, mas também em programas muito competitivos, como é o caso de medicina. Então, a IES tem 100% de alunos aprovados em programas de medicina que querem fazer faculdade fora de medicina, que aplicam pela gente. Tem alguns depoimentos aqui de alguns alunos. Esse caso de aluno específico é uma aluna de Estados Unidos, mas ela está aqui para compartilhar com vocês a experiência dela. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduarda Gage, eu tenho 22 anos, eu moro nos Estados Unidos e graças a toda a ajuda e o apoio da IES, especialmente o Diogo, eu acabei de me graduar em maio pela University of South Florida. Eu já estou há 1 ano e pouquinho trabalhando na minha área de finanças, acabei de receber a oferta de full-time position com a empresa e eles vão dar total suporte para eu conseguir o meu visto de trabalho para poder ficar aqui depois que todos os meus documentos estiverem prontos.
E eu queria deixar uma diquinha aqui para todos vocês correrem aqui com a IES, que eles estão com várias ofertas de bolsas parciais de estudo. Então, corram aqui e apliquem com a IES. Aqui é um depoimento de uma família que está no Canadá, que foi através da IES. Eu e o Fernando, a gente sempre teve o sonho de poder morar fora, aprimorar nossa carreira, ter novas experiências, mas a gente realmente não sabia como fazer isso, né? A gente tinha muita insegurança de que caminho tomar. Seria o melhor, e como não sou só eu e Cristina, e temos mais 2 filhos, como fazer tudo isso? Aí eu conheci o Diogo e a IES, e a gente viu que poderia ser de uma forma eficiente, profissional, o melhor lugar que eles poderiam estudar, a gente fazer esse processo. Eles nos apresentaram, nos atenderam em tudo. Então, foi uma experiência muito mais fácil e profissional com a ajuda do Diogo e da IES. Muito obrigado. Então, são alguns dos depoimentos que a gente tem, alguns dos sucessos dos nossos alunos e algumas bolsas negociadas que a gente tem deles. E, como eu falei, a IES representa mais de 1.200 instituições educacionais de 40 países, principalmente os nossos grandes parceiros hoje que estão aqui conosco, todas os colleges e CEGEPs da Hermé Colleges, e parceiro também da Go North e de Jardim. Nós temos bases locais para dar suporte local aos nossos alunos, então, suporte local em Vancouver, em Toronto, 2 escritórios na Argentina, Berlim, na Alemanha, São Petersburgo, na Rússia, República Tcheca, Áustria e em Portugal. E eu trago uma comparação. Você acha que é muito mais caro fazer uma faculdade aqui no Brasil do que fazer no exterior? Dá uma comparada. Hoje, uma universidade de alto nível aqui no Brasil, que você talvez não tenha, e nenhuma universidade aqui no Brasil vai te dar exatamente quando você entra o nível de empregabilidade, quando você sai do mercado de trabalho. Quanto custaria hoje uma universidade particular no Brasil? Em torno de $13.000 canadenses. E no Quebec, ou no caso no Canadá, uma média a partir de $16.000 canadenses. Ou seja, instituições que têm um nível de entrega acadêmico e muito maior empregabilidade do que se você ficasse no Brasil. Convido vocês para seguir a gente no Instagram. Então, posiciona o seu celular, lê esse QR Code e segue a gente lá, no @IESintercâmbio, para você ter acesso a sucesso dos nossos alunos, muitas novidades, questões de visto, oportunidades de carreira. Convido você para seguir a gente lá no Instagram. Bom, é isso, pessoal. Quero agradecer de verdade o tempo que vocês me deram para apresentar um pouquinho da IES, e eu quero passar a palavra agora para a nossa grande parceira, a Sofia, representante do Hermé College. Sofia Sobreira, abro a palavra para você, the floor is yours. Então, se você quiser compartilhar com o pessoal a sua experiência de como que você pode ajudar os alunos junto com a gente a realizar o sonho deles em vários tipos de carreira, e quais as instituições que você representa, em quantos cursos maravilhosos que eles podem realizar o sonho da vida deles. Obrigada, Diogo, pelo convite. E boa noite, pessoal. Vocês estão aí assistindo, né? É um prazer estar aqui. Realmente, a IES Intercâmbio é um parceiraço que a gente tem, junto, né? IES Intercâmbio e o Grupo Hermes. Mas falando um pouco, assim, antes de falar dos programas e do grupo, né? Eu queria compartilhar um pouco com vocês da minha experiência hoje aqui que eu já moro aqui na província do Quebec, já fazem 7 anos. Então, muitas pessoas me perguntam, né, como é morar nessa província, se realmente é tão fria, como se diz, o inverno aqui é pesado, se é uma província que é extremamente francesa, se existe vida além do francês, então como é, né? E até brinco, eu disse, uma nordestina que veio de Recife, 40 graus todos os dias, pega menos 10, menos 17, sobrevivi, e continua sobrevivendo há 7 anos.
Então, eu acho que, já desmistificando um pouco essa questão do inverno, eu não acho que é um problema, a cidade toda é preparada para o frio, para o inverno, e eu até digo, assim, comparando com Toronto, por exemplo, né, a gente normalmente fica com 2 graus de diferença, né? Agora, sim, realmente, comparando com outras cidades, eu posso dizer que Montreal tem uma quantidade de neve bem maior. Quando Toronto não tem nada, por exemplo, quando a gente está andando, Montreal já está cheio de neve, mas a cidade é preparada, os caminhões passam limpando, então é uma cidade que eu amo, então eu sou suspeita para falar, né? E em relação ao francês, também tem muita gente que me pergunta, a província é, mas quando se trata de Montreal, a gente está falando de uma cidade bilíngue. Então vai ser muito comum você chegar nos lugares, né, e as pessoas falarem bonjour, hi. Então, dependendo de como você responder, eles vão dar continuidade à conversa. Eu, particularmente, né, na minha casa eu só falo inglês, no meu trabalho também. Então, a minha vida aqui é tudo inglês. Eu me sinto muito mais confortável. Sim, eu já estou há 7 anos aqui, então não tem como você não aprender o francês, nem que seja para ir na padaria e comprar um pão, um pastel, seja lá o que for, né? Então, eu digo que realmente, sim, se você é bilíngue aqui, se você fala o francês, se você fala inglês, óbvio que as oportunidades vão ser bem maiores, mas aí eu vou falar um pouco, assim, aí eu já entro um pouco nos colleges, né, no grupo que eu represento, e aí eu vou poder explicar melhor para vocês como essa imersão na cultura do Quebec, do francês, e como isso pode ajudar vocês também no processo mais na frente, para quem tem o interesse de ter a residência, né? Como eu tive há 7 anos atrás, quando eu comecei o meu processo. Então, eu vou só compartilhar aqui com vocês. Eu faço parte de um grupo, né? Que é um grupo aqui na província do Quebec, onde nós trabalhamos com 6 instituições, tá? Hoje a gente tem 6 instituições em Quebec e uma instituição em Toronto. Porém, quando se trata, como eu estava falando, de Montreal, onde vocês podem ver que a maioria dos colleges da gente é na cidade de Montreal, os nossos colleges, eles são bilíngues, ou seja, os alunos eles podem estudar em inglês ou em francês. Porém, os colleges públicos do nosso grupo, os programas são em inglês. E aí é onde eu digo em que hoje existe uma mudança de cultura muito grande aqui na província do Quebec. Sim, a província, eu continuo dizendo, a província é francesa, porém, a cidade de Montreal é bilíngue. Então, uma prova disso, que a grande maioria dos meus alunos, quando eles vêm para cá, para Montreal, eles querem estudar em inglês, são os colleges públicos do grupo, por exemplo, o Cégep Legazpi, o Cégep Marie-Victorin. São colleges do governo do Quebec, colleges públicos, onde todos os programas são oferecidos em inglês. Mas isso porque se encontra na cidade de Montreal. O Accent College e o Matrix College são colleges privados e eles também, já os privados, eles são bilíngues. E tem um ponto, para quem não sabe, que o Quebec hoje, ele é uma das únicas províncias em que tanto faz você estudar em um colégio público ou privado, vocês vão ter o direito do PGWP, que é o visto de trabalho. Então, se vocês estudarem 1 ano de visto de trabalho, 2 anos, 3 anos de visto de trabalho. Mas isso aí eu vou deixar para a Renata depois para ela falar. Meu foco aqui é realmente falar um pouco dessa província, que eu sou tão apaixonada, né? E que por muito tempo eu digo que a província do Quebec ficou no limbo e muitas pessoas tinham receio de vir para cá, mas hoje a província está super em alta, justamente pela flexibilidade, né? Eu digo assim, de você não estudar só em francês, mas também você ter a oportunidade de estudar inglês, a flexibilidade também no processo de imigração, né? Não existe limite de idade, por exemplo, é uma das características aqui da província do Quebec. Então, assim, hoje a província, eu digo que existem 2 públicos esperando, né, todos os dias chegarem aqui. Um é aquele que acabou o 2º grau,
a partir dos 18 anos, que está querendo aprender, aprimorar uma língua, começar a entender, moldar ali, começar a construir a carreira profissional, e principalmente aquele que já tem um background, já tem uma carreira, uma bagagem aí na área de TI, na área de BIOS, na área de educação, tá? E que querem mudar de vida. Muitos dos meus alunos, eles já vêm com filhos, têm família, outros não, né? Como eu falei, são 6 colleges, então a gente tem um perfil para cada um. Eu tenho um college, por exemplo, o Axon College, é um college onde é um post-graduation, ou seja, os alunos precisam ter um bachelor, precisa ter um nível superior, né? Então, é um college de cybersecurity, inteligência artificial, e como temos colleges também que a gente aceita alunos que acabaram o 2º grau. Então, a proposta hoje do grupo não é apenas ajudar os alunos no processo de imigração. Eu posso imigrar com esse programa? Eu posso ter direito ao PGWP, que é visto de trabalho? Sim. Mas o principal é formar um profissional de qualidade. Então, hoje, se vocês procuram um college, um programa que vai agregar valor, a experiência que vocês já possuem, ou começar uma carreira com um corpo acadêmico de qualidade, é isso hoje que a gente oferece. Hoje, o grupo é o único grupo, né? São as únicas instituições hoje que são representadas e que aceitam alunos internacionais, são esses 2 colleges, e hoje esses 2 colleges estão dentro do grupo. Por exemplo, a nossa preocupação com a formação e a qualidade do profissional é tanta que no final do ano passado, antes do feriado, né, do holidays de Natal e final de ano, a gente assinou um contrato com uma das instituições que é representada, digamos assim, pelo Ministério do Trabalho do Quebec, onde os nossos alunos, no final do semestre, do último semestre que eles estão para terminar o programa, eles vão começar a frequentar, óbvio que não é obrigado, né, é obrigatório, a frequentar uma vez na semana um ateliê. E esse ateliê, ele é formado, né, os alunos eles vão começar a receber uma formação de acordo com aquele curso que eles estão fazendo. Então, se vocês estão para terminar, por exemplo, o programa de Supply Chain, então vocês vão começar a serem treinados e a receber informações de acordo com as necessidades de mercado. Então, o que é que acontece? Hoje, essa organização, ela tem contrato com várias empresas de vários ramos aqui da província do Quebec. Então, se eu sou aluno de Supply Chain e estou para me formar, eu vou começar a receber uma formação mais aprofundada, digamos assim, para quando terminar o meu programa e receber minha carta do PGWP, o meu visto de trabalho, eu recebo o meu visto de trabalho já diretamente com a job offer. Então, quando o aluno termina, ele querendo participar desse ateliê, ele vai estar apto a trabalhar dentro das empresas que são cadastradas com o Ministério do Trabalho do Quebec. Então, essa é a preocupação hoje do Grupo Hermes. Uma educação de qualidade, seja ela em college privado ou público. O processo de educação aqui no Quebec e no Canadá, e assim, o pessoal da IES Intercâmbio podem explicar muito melhor do que eu, né? É um pouco diferente do Brasil, que enquanto a gente termina o 2º grau, a gente já quer emendar, a gente já emenda, na verdade, com a universidade. Aqui nós somos meio que obrigados a passar por um college. Então, ali, muitos alunos, eles não ingressam na universidade, eles já dão continuidade ali, porque o college, ele vai até 3 anos, dependendo do programa que você escolher, e você vai ser preparado para o mercado de trabalho. São cursos práticos. Então, muitos canadenses, por exemplo, quando eles terminam, eles não ingressam na universidade, porque ali já estão seguindo uma carreira, já estão sendo bem pagos. Por exemplo, eu até brinco, assim, tem minhas alunas, a gente tem um college que é na cidade do Quebec, que é o Aviron, que é um college que fica na cidade do Quebec, e é um curso, é um college onde você vai estudar marcenaria, mecânica, encanação, você vai ser encanador. E aí a gente pensa assim, no Brasil, meu pai nunca vai pagar para mim
E o sonho dele jamais seria que, eu quero que Sofia, quando ela se forme, ela seja uma mecânica e ela abra uma oficina. Meu pai jamais sonhou isso para mim. Jamais sonharia. Isso é o pensamento da gente no Brasil. Só que aqui, um mecânico, um encanador, ele vai ganhar mais ou a mesma coisa que um médico, alguém da área de TI. Então, assim, ele vai ter uma casa, vai ter um carro, vai ser respeitado profissionalmente. Isso é uma coisa que é maravilhosa aqui no Canadá. Não importa a área que você escolha, o caminho que você quer percorrer profissionalmente. O Canadá, o Quebec, ele tem um lugar para você e ele vai te acolher sem preconceito. Isso é a primeira coisa que vocês precisam colocar na cabeça de vocês. Não existe isso de, eu sou melhor da profissão tal. Não. Tanto é que hoje os colleges, cada um tem um perfil diferente, com profissões e áreas diferentes. E todos são bem respeitados aqui, tá? E aí, rapidamente, falar um pouco, assim, do porquê muitas pessoas me perguntam, Sofia, todo mundo quer ir para Vancouver, né, Renata? Todo mundo quer ir para Toronto, todo mundo quer ir para essas cidades mais famosas e falar inglês. E por que danado tu fosse para o Quebec, né? E aí, inicialmente, eu sou muito sincera, eu nunca nem tinha ouvido falar em Montreal, não sabia nem onde é que ficava o Quebec, quando eu comecei a pensar no Canadá. E aí eu comecei a pesquisar. E algo que realmente me atraiu foi a rota de imigração, a flexibilidade de imigração aqui para a província do Quebec. Esse foi o primeiro ponto que me atraiu. Só que quando eu vim para cá, eu comecei a conhecer a cidade, eu comecei a conhecer a cultura, eu comecei a me apaixonar. Por quê? Justamente por essa flexibilidade do inglês, que eu sempre gostei muito mais de falar inglês, então isso é algo que a gente oferece aqui em Montreal, mas eu confesso para vocês que saindo de Montreal, que é a maior cidade da província do Quebec, qualquer outra região aqui, vocês vão precisar falar francês. Não podemos deixar de lembrar que a província é francesa e bilíngue é a cidade de Montreal, tá? Então, esse é um ponto que eu gostaria de deixar bem claro, mas que, pensando nisso, o governo do Quebec, ele estendeu um programa que já existia só para residente permanente, que é o programa de francização, que é um programa onde o governo do Quebec ele oferece gratuitamente para o estudante atrelado, o estudante internacional atrelado a um college e a quem tem visto de trabalho, um curso gratuito de francês, onde o aluno ele pode receber por mês, durante 6 meses, até $800. Então, por exemplo, você vem com seu cônjuge, né? A esposa ela vai estudar no grupo Hermes e o marido vai trabalhar, vai vir com visto de trabalho. Os dois eles vão poder receber, né? Sofia, mas será que isso é verdade? É verdade. Porque quando eu cheguei, eu me matriculei logo, porque eu precisava pagar meu aluguel. Então, assim, foi uma forma que eu encontrei de pagar meu aluguel, foi com esse dinheiro, com essa bolsa que o governo oferece. Porque é uma forma que o governo tem de incentivar as pessoas a quererem também aprender o francês. E assim, uma opinião, uma experiência, já que eu estou aqui. Quem mora na província do Quebec, mora em Montreal, querendo ou não, já passa a ser um pouco bilíngue. Porque se você vem para estudar e você já sabe o inglês, com o tempo você começa realmente, nem que seja pelo dinheiro, a se interessar a falar francês. E com isso, vocês vão estar à frente de muitas pessoas no Canadá inteiro. Porque hoje, uma das maiores dificuldades das empresas canadenses é encontrar pessoas, profissionais qualificados que sejam aptos a falar com o Canadá todo, com o Quebec e com o resto do Canadá. E isso foi uma conversa que eu tive em uma das feiras de emprego que aqui tem normalmente a cada 2 meses. São feiras de emprego onde empresas elas estão ali prontas, esperando que vocês cheguem com o currículo para serem contratados. Então, o francês, não vejam
de uma forma negativa. Pensem que positivamente vai ajudar financeiramente, como também profissionalmente. Vocês estão sendo ali trabalhados, preparados para poder trabalhar em qualquer lugar do Canadá, né? Então, hoje, o grupo, ele oferece programas na área de trade, que é o college, que é o Aviron Quebec, que ele fica na cidade do Quebec, tá? E ele programas, como eu estava falando, na área de mecânica, de eletricidade, de soldagem, tá certa a palavra, de soldagem, de encanação. Então, é algo muito voltado para a área de construção e serviços. E hoje, eu brinco que até quando você vai nessas lojinhas de souvenir, aqui em Montreal, eles têm aqueles conezinhos laranja. Eu nunca vi uma cidade para ter tanta construção. E uma vez eu estava participando de um dos eventos, né, dessas webinars, e aí eu sempre falei mal nesse ponto. Né? Sofia, você ama Montreal, Montreal é perfeito, todo mundo é lindo, maravilhoso, toma vinho, aquela vida europeia maravilhosa. Mas só que tem um problema. O trânsito aqui é um caos durante o verão, porque é muita construção. E eu fico logo em estresse, liga logo lá meu emocional de Recife, que eu ficava 3 horas no trânsito. Só que aí um dos participantes chegou e fez, mas só que isso significa o quê? Desenvolvimento. E desenvolvimento significa o quê? Mais emprego. E hoje, um dos programas que a gente oferece é o programa de engenharia civil e todos esses programas aqui que a gente está falando de trade skill. Então, tapa na minha cara, porque realmente é o que acontece. A cidade está crescendo muito. De 7 anos que eu cheguei aqui, e isso gera emprego, né? E é o que acontece, muitos alunos, eles chegam para mim e fazem, mas assim, eu tenho muito receio de chegar no Canadá e não tem emprego para mim. Não existe isso. Não tem emprego para quem não quer trabalhar. É normal, você como estudante, você só vai poder trabalhar part-time, certo? 20 horas semanais. Então, a grande maioria dos empregos, você vai trabalhar no restaurante, numa loja, enfim, mas também depende muito de você, tá? A minha experiência foi, eu sempre trabalhei na área administrativa, por exemplo. Eu sou formada em marketing, sou da área de comunicação. Quando eu cheguei aqui, meu primeiro emprego foi numa empresa que fazia cartão de metrô. Então, eu trabalhava fazendo esses cartões, eu trabalhava mais operacional e eu adorava. E depois eles me colocaram para ser atendimento ao cliente. E eu nunca entendi isso. Uma pessoa que não falava direito inglês e zero francês. Só que aí é o ponto que depois eu fui entender. Eles sabiam da minha capacidade. Eles sabiam que a questão da língua era só uma questão de tempo. Aprender e aprimorar o inglês e o francês era só uma questão de tempo. E essa é a visão das empresas e do empregador. Eles estão te contratando porque eles sabem da sua capacidade e do seu background e como você quer aprender. E você está investindo no aprendizado e no entendimento do mercado canadense. Por isso que você está estudando. E a questão da língua é tempo. Você começa a trabalhar quando você começa a praticar. Mas é muito importante não acharem que vocês vão chegar aqui no Canadá só falando português. Que eu recebo muito aluno que pergunta, olha, eu quero muito para o Canadá, meu sonho é morar fora, eu não aguento mais viver no Brasil, ou eu quero me profissionalizar, mas eu não falo inglês, eu não falo francês. Aí vocês vão ter que falar com o pessoal da IES Intercâmbio, porque fica muito difícil, entendeu? Lá no college, até hoje, a gente só oferece inglês e francês. Então, antes de qualquer planejamento ser iniciado, vocês precisam investir na língua. Isso é muito importante. Então, aqui são mais programas na área de business, supply chain, project management, transporte e logística, network administration, international trade. A gente tem mais de 50 programas na área de business, de educação, de TI. Esse é o college que eu falei, que é de inteligência artificial, network, cybersecurity. Então, quem é da área de TI, não perca tempo
comecem para ontem já a fazer o seu planejamento. Aqui na cidade de Montreal tem o Vale do Silício, que a gente chama de Vale do Silício, onde eles colocaram todas as empresas na área de gamers, de jogos, de desenvolvimento, de inteligência artificial. É um pequeno bairro que fica na Vila de São Laurent, onde está localizado todas essas empresas, tá? E aqui são mais programas na área de educação infantil. E esse programa, você vai estar apto a trabalhar em escola, a trabalhar em daycare, a trabalhar em hospitais, em empresas que tenham, né, uma área para os filhos dos funcionários. É uma área que bastante demanda. Minhas alunas, elas começam a estudar e elas já começam a trabalhar na hora, porque tem uma demanda muito alta. Eu tenho muitos alunos na área de saúde, porque saúde, quando você vem para cá, você não pode atuar antes de validar o diploma. Então, é um programa que eu recebo muito psicólogo, fonoaudiólogo, educação física. Então, tem para tudo na área de saúde. Enfermeiro, tem bastante enfermeiros. E aí, Sofia, estou super interessada em saber quais são os programas que vocês oferecem. Eu realmente gostei muito de Montreal. E tem um detalhe que eu não falei. Desculpa, Renata, mas eu vou fazer essa comparação com o custo de vida, né? Que eu digo, o custo de vida hoje, quando faz essa comparação entre Vancouver, Toronto e Montreal, que são cidades grandes, o custo de vida hoje em Montreal está muito abaixo, tá? Então, hoje, você consegue alugar um apartamento a 10, 15 minutos de downtown, 2 quartos por $1.200, $980, perto do metrô, por exemplo. Isso você não consegue em Toronto. Isso 900 é um quarto, muitas vezes. Então, o que eu quero falar com isso é que quando você pensa em vir para o Canadá, se seu sonho é morar em Vancouver, em Toronto, em Calgary, ou seja, onde for, mas se inicialmente como estudante internacional, o pontapé inicial pode ser Montreal, que é uma cidade onde você vai ter um custo de vida menor e você vai ter uma qualidade de ensino. A partir do momento que você recebe a residência, você pode ir para onde você quiser, ou até o PGWP, né? O visto de trabalho. Então, eu queria deixar aqui, né, aberto para no final, se vocês tiverem perguntas. Esse é o processo de admissão. Como eu falei, é muito importante que vocês tenham inglês ou francês e que todo esse passo a passo vocês possam entrar em contato com o time da IES Intercâmbio, que eles estão aptos a ajudar vocês a começarem esse planejamento. Nós temos 3 entradas por ano, que é janeiro, maio, setembro. Então, maio, setembro está aí. Se você já começou o seu processo, já está pensando, então o Grupo Hermes tem 6 colleges de portas abertas esperando por vocês. Tá? Muito obrigada. E eu vou dar aí mais espaço, porque senão eu vou ficar falando, e a gente ainda tem a Renata e o pessoal do Desjardins para falar hoje com vocês. Então, obrigada, minha gente. Obrigado, Sofia. Muito bom que você compartilhou a tua vida, tua experiência aí no Quebec. E depois a gente abre para perguntas para o pessoal que queira perguntar algo específico de cada programa. Obrigadão. É um prazer ter você aqui com a gente. Bom, pessoal, abro agora a palavra para Renata Oliveira, da Go North, que vai falar novamente sobre a Go North, processos de visto para o Canadá e pré-requisitos para estudantes, né, poderem conseguir seus vistos aí agora, com tanta espera que tem ultimamente, né, Renata? Os atrasos, né, por causa da pandemia e muitas outras coisas que aconteceram, mas parece que está desenrolando, parece que as coisas vão começar a fluir agora, isso deixa a gente mais tranquila. Está fluindo. The floor is yours, então, a palavra é com você. Obrigada. Gente, obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui. Eu sei que deve ter muita gente aí nessa lista que está nos acompanhando hoje, que está sonhando com o Canadá, né? E esse sonho foi o sonho que eu vivi alguns anos atrás, quando eu decidi mudar para cá. Apesar de eu ter escolhido a região de Vancouver, de British Columbia, né, pela temperatura, eu não conhecia absolutamente nada do Canadá, a gente não tinha na época que eu vim tantas informações como vocês têm hoje.
Então, assim, minha pergunta era, eu trabalhava numa empresa de canadenses nos Estados Unidos, eu perguntei para eles qual é a região mais quente do Canadá. Eles falaram Vancouver, eu falei, é para lá que eu vou, tipo, eu não perguntei mais nada, eu não sabia nada. Mas aí, quando eu comecei a pesquisar, eu vi Quebec. Quebec era, na época, tinha um processo de imigração bem interessante, que a pessoa chegava, fazia uma entrevista no consulado, até na Aliança Francesa, com o pessoal do governo de Quebec, e já recebia uma carta que autorizava eles a emigrar para lá. Então, assim, era muito, muito mais fácil do que é hoje. Infelizmente, algumas pessoas, né, ou muitas pessoas abusaram desse sistema e foi alterado. Então, hoje o processo de imigração é completamente diferente. Eu sou uma das consultoras da GoNorte, mas eu não sou licenciada para Quebec, ou seja, eu não faço o processo de imigração para Quebec, mas eu faço os processos de visto, porque a parte de visto é federal. Então, assim, não importa se é para Quebec ou não, a parte de visto eu faço através da GoNorte. Eu queria só ressaltar aqui para vocês uma coisa. Quebec é uma província maravilhosa, é um país que eu considero diferente do resto do Canadá, tipo assim, eu considero Quebec como se fosse um mini país dentro do Canadá, pela cultura, pela língua, enfim, mas é um lugar maravilhoso para começar. Eu tenho vários clientes que eu indico que escolham estudar em Quebec, por quê? Por causa do custo de vida, por causa os colégios privados dão direito à PGWP, o que é excelente, que é uma autorização de trabalho depois que você gradua, e essa autorização de trabalho pode abrir portas para processos de imigração. Mas, assim, são muitas informações, eu só quis começar falando um pouquinho da minha opinião em relação a Quebec, porque a gente estava ouvindo muito aqui sobre os planos de estudo em Quebec, sobre escolas e oportunidades de crescimento profissional, e eu compartilho desse ponto de vista. É uma província que eu adoraria passar, inclusive antes da pandemia, 6 meses antes, eu já estava esquematizando de passar 6 meses em Quebec com a minha filha, para que ela pudesse aperfeiçoar o francês e eu aprender o francês. Então, assim, Quebec sempre teve nos meus planos para passar um tempo. Eu não sei se eu vou viver muitos anos em Quebec, mas eu quero com certeza passar um tempo em Quebec. Eu acho que vale super a pena. Eu queria convidar vocês a ver, assim, eu preparei um pequeno PDF aqui para compartilhar com vocês. Nada assim longo não, viu, gente? Deixa eu ver aqui. É só para falar um pouquinho assim do que é a GoNorte, né? É uma empresa assim que basicamente começou para ajudar as pessoas. Eu não tinha intenção nenhuma de ser consultora de imigração. A nossa missão é identificar os melhores caminhos para os nossos clientes e nos formarem o seu sonho de estudar, trabalhar ou emigrar para o Canadá em realidade. Então, quando eu comecei, assim, eu vim para o Canadá, há 10 anos atrás, você falava em Canadá, as pessoas perguntavam se eu queria virar esquimó, porque, tipo, eles só tinham a ideia do Canadá como lugar muito frio, muito distante. As emissoras de televisão no Brasil mal falam do Canadá até hoje, naquela época muito menos. Ninguém sabia nada do Canadá, qual era presidente, primeiro-ministro, nada, absolutamente nada. E eu simplesmente, como eu morava nos Estados Unidos e não conseguia o green card lá, eu falei, vou para o Canadá. Basicamente foi isso, assim, eu também não tinha grandes conhecimentos, não. Então, quando eu falava para meus amigos, meus familiares que eu queria ir para o Canadá, o povo, mas Canadá? Como assim Canadá? Tipo assim, ninguém vai para o Canadá, sabe? Aquela terra de índio que ninguém vai, basicamente assim. Ninguém falava muito de Canadá. Só que eu comecei a pesquisar bastante na época, né, o que tinha de informação, e eu me apaixonei por esse país e resolvi imigrar. E daí, quando você imigra, um monte de gente vem atrás de você, né? Como é que você fez? Qual foi o caminho? E começa a fazer perguntas. E foi nessa que eu comecei a responder perguntas, eu comecei a buscar mais informações, e eu achei a carreira interessante. Eu falei, cara, acho que eu vou fazer esse curso de consultoria de imigração, meio assim. Tipo, eu nem sabia quais eram os requisitos, o que você precisava para ser consultor de imigração. Eu tenho um curso lá, vou fazer o curso e tal. Fiz o curso, aí no curso eu fui descobrir que eu precisava fazer uma prova, tipo OAB, assim, sabe? Eu falei, cara, lascou, já pensou se eu não passo nessa prova? Eu tô ferrada, né? Gastei o dinheiro todo nesse curso, agora eu vou ter que passar nessa prova. Mas passei de primeira porque eu me apaixonei pela área, me apaixonei por ajudar pessoas, me apaixonei por fazer parte do sonho das pessoas em vir para o Canadá. Então, assim, foi bem tranquilo, passei, tirei a licença. E aí começou a história da GoNorte.
a trajetória basicamente foi, eu fui para os Estados Unidos, casei lá, me formei, cheguei no Canadá em 2011 já como PR, como residente permanente. Mesmo como residente permanente, eu fiz college, ou seja, fiz BCIT, que é um college de tecnologia aqui em British Columbia, fiz Simon Fraser, que foi uma bolsa que eu ganhei para fazer comunicação, fiz Ashton College, que foi para o curso de consultoria de imigração, enfim, estudei para caramba no Canadá, e não era para imigração, eu estudei porque era uma oportunidade, era uma possibilidade que eu tinha para poder entrar no mercado de trabalho de uma forma melhor. Então, assim, eu investi nos estudos, eu ouço muita gente falando assim, eu quero emigrar para o Canadá, mas estudar vai gastar muito dinheiro. Gente, o estudo não é gasto de dinheiro, é investimento. Você faz um investimento na sua carreira. Então, imagina só, você está mudando de país, você está indo para um país completamente diferente, que você não conhece praticamente ninguém, às vezes você não conhece ninguém, no meu caso, eu não conhecia ninguém quando eu cheguei aqui, eu vi meu marido e minha filha de 2 anos e meio de idade na época. Então, assim, você estudar é você fazer networking, é você conhecer professores, é você ter acesso à estrutura do college, que muitas vezes te ajuda a preparar currículo, te dá acesso a feiras de emprego fechadas, somente para os estudantes. Ou seja, é uma oportunidade que você tem de entrar no mercado de trabalho pela porta da frente. Sabe, o Canadá é um país que eu admiro bastante pela oportunidade que ele dá para os imigrantes de trabalharem nas suas próprias áreas de atuação. Diferente da Austrália, por exemplo, que existe um preconceito muito grande. A maioria dos imigrantes da Austrália não conseguem sair dos entry-level jobs. Por exemplo, garçonete, trabalhar com a parte de mão de obra pesada de hotelaria, enfim. O Canadá, ele te dá a oportunidade de você exercer sua profissão, de você trabalhar no que você gosta. Só que eles não te conhecem, né? Você chegou aqui com a mochila nas costas e quer começar imediatamente a trabalhar, vai existir uma certa barreira no sentido de, peraí, me mostra que você realmente é capaz de fazer isso aí. Me mostra o teu conhecimento. Então, quando você faz um curso no Canadá, quando você estuda no Canadá, você não está gastando dinheiro, você está investindo. E eu digo uma coisa, se você tem família, se você tem filhos e seus filhos estão na escola pública, você automaticamente, o que você gastou com o seu college, você recebe de volta de benefício do governo. Por exemplo, o fato de Quebec dar a possibilidade de você fazer curso de francês gratuitamente para aprender o idioma, gente, isso é fantástico. Você está pagando para estudar e, ao mesmo tempo, você está tendo acesso a toda uma estrutura do governo para facilitar a sua adaptação. E essa adaptação vai permitir que você possa migrar, possa construir uma vida em Quebec, construir uma vida no Canadá. Isso é fantástico. Eu queria apresentar alguns dos nossos consultores, a Kit, né, Cristina Avelino, parceirona, começou comigo, assim, bem no começo da GoNorte, ela ainda nem era consultora de imigração, ela começou trabalhando como minha estagiária, e daí está até hoje, super parceira. Ela é youtuber também. Tem o Antônio, que ele é parceiro na parte de LMAE, investidores, província do Atlântico. Ele é muito bom em LMAE, eu super indico. Tem a Júlia, que mora em London, aqui em Ontário, né? Ela faz a parte de vistos de processo de Express Entry, mas a gente está com mais 2 consultoras de imigração. As 2 estão se preparando no sentido para atender clientes, mas as 2 são licenciadas, então, assim, a GoNorte hoje está com praticamente 6 consultoras de imigração para servir os nossos clientes. Cada uma tem suas especialidades, os programas que mais gostam de trabalhar, então, assim, logo no atendimento, você vai ser direcionado para o consultor de imigração que seja melhor para atender o seu caso. Todos eles trabalham duro, viu, gente? Ser consultor de imigração não é fácil, não. Eu estava falando aqui no começo que eu acabei de chegar do Brasil de férias e simplesmente um dia só da viagem de São Paulo para Montreal, que meu voo para Montreal antes de vir para Vancouver, cara, são vários e-mails, várias atualizações, ou seja, a gente não tem sábado, domingo, a gente não tem feriado, a gente trabalha o tempo todo antenado com todas as mudanças de processo, com tudo que está acontecendo na atualização dos processos dos nossos clientes, para que eles possam ter o seu visto aprovado, o seu processo de residência permanente aprovado, sem grandes complicações e obstáculos. É claro que tem muita coisa que foge do nosso controle, né? Por exemplo, o tempo de processamento está, assim, muito complicado, a gente está vendo uma melhora,
Então, isso é bom, sinal positivo, mas ainda assim não está aquela coisa certinha, sabe? Tipo, vou aplicar pelo Student Direct Stream, que é mais rápido, vai sair em 20 dias. Gente, não está saindo em 20 dias, infelizmente. Isso era o que o governo prometia, mas não está saindo em 20 dias. E a gente tem que saber lidar com tudo isso, porque foge do nosso alcance, né? Às vezes as pessoas entram em contato comigo e falam, Renata, mas eu preciso agora, porque meu curso vai começar dia tal, eu preciso. O governo, o consulado está fazendo o máximo que eles podem para atender toda a demanda. Só que a gente, nessa pandemia, se um oficial do consulado pega Covid, ele tem que parar de trabalhar, ele tem que fazer o plano de quarentena, e tudo isso pode atrasar os processos. A gente teve um conflito no Afeganistão, que o Canadá deu mais de 20 mil permissões para as pessoas virem para o Canadá como refúgio. E aí você tem que ver que eles têm que parar para processar essas pessoas que são de emergência, e tudo isso atrasou os processos. Mas a gente tem visto caminhar, e isso é um sinal positivo, não desanimem. O mais importante é você começar esse planejamento quanto antes, não deixar para o último minuto. Geralmente os intakes são janeiro, maio e setembro, então você faça o seu planejamento com 1 ano de antecedência, para evitar esses contratempos, para não deixar tudo para o último minuto. Uma das coisas que é mais importante na aplicação do visto para aprovação é a comprovação financeira. Isso significa o quê? Se você quer fazer um curso, estudar no Canadá, estudar no Canadá, Quebec, por favor, procure saber quanto que é o curso que você quer fazer. Coloque no papel. E em cima desse valor, você tem que colocar o valor que você vai gastar. Essa tabelinha que está aqui no PDF que eu estou mostrando para vocês é do resto do Canadá. Em Quebec, esses valores são um pouco maiores. Não é assim grande diferença, não. Mas, por exemplo, uma pessoa acima de 18 anos tem que ter, em Quebec, $13.000, 134 para despesa anual. Se for um casal, 19.264 para despesa anual. Se for um casal com uma criança, 21.579. Então, assim, não tem como você fazer a aplicação do visto somente com uma parte desse valor. Isso é exigido. Você tem que ter o valor que você vai gastar da tuition de pelo menos 1 ano, mais a despesa de 1 ano. É claro que aplicar com o mínimo é arriscado, então a gente sempre pede que o cliente tenha uma gordurinha de segurança. Isso pode ser feito de que forma? Colocar um sponsor que seja pai e mãe. Tem muito cliente que fala assim, Renata, mas eu já tenho, 35 anos, eu não posso colocar meus pais como sponsor. O sponsor, gente, não é uma pessoa que vai pagar tudo para você. O sponsor pode ser também uma pessoa que vai ser um apoio financeiro, no sentido de que, olha, se tiver uma emergência, meus pais podem me ajudar com essa quantia, eles têm essa quantia. Ou então, o que eu recomendo demais é que seus pais, se for o caso do seu sponsor, seus pais ou seu irmão, que pague o primeiro ano do curso, já transfira para você o valor do dinheiro, porque dessa forma mostra para o consulado que a sua intenção é sincera, genuína de estudar no Canadá e que você não está usando o visto de estudo simplesmente para ter acesso ao mercado de trabalho canadense. Porque o governo não quer que as pessoas entrem aqui para trabalhar de forma irregular. O governo quer que vocês venham para cá, estudem aqui, trabalhem e se tornem residentes permanentes, imigrem, porque o país, de fato, precisa de pessoas jovens, profissionais qualificados que venham agregar no país, e não diminuir, mas agregar, fazer parte dessa nação que abraça os imigrantes. Outro ponto que eles vão considerar na avaliação do seu visto é o vínculo com o país de origem. Que vínculo é esse? As razões que você tem para você voltar para o seu país de origem. Aí muita gente fala, poxa, Renata, mas eu não quero voltar, eu quero mesmo ficar no Canadá. Eu sei disso, todo mundo sabe disso, até o oficial sabe disso, mas a questão é que o oficial não pode considerar, essa pessoa quer vir mudar de vez, porque assim, se você não tiver os requisitos para imigrar, você vai ficar aqui ilegal? Não, eles não querem isso. Então você tem que provar que você tem condições para vir para o Canadá e que você tem condições para voltar do Canadá com emprego, imóveis, o que te segura no seu país. Uma carreira estável, por exemplo. Às vezes você não tem um apartamento, mas você tem uma carreira sólida. Você está trabalhando, você não ficou desempregado nos últimos anos, você tem uma estrutura de carreira profissional no seu país e isso é um vínculo. Ou você começa uma aplicação sozinho
e deixa a sua família no Brasil. Deixa o seu esposo porque ele está trabalhando. Isso se torna um vínculo também. Você tem um marido, você tem um filho que está no Brasil, isso é um motivo para você voltar. Então, assim, cada caso é um caso. Não se preocupe se você não tem vínculo algum. Isso a gente tem que fazer o que eu chamo de análise de visto, que é sentar com você, estudar a sua situação e ver a melhor forma de apresentar isso para o consulado em São Paulo. Jovens, pessoas de 19, 20, 21 anos, não têm um vínculo muito forte com o Brasil. E tá ok, não significa que você não vai ter o visto aprovado por causa disso. Mas a gente tem que mostrar que você é uma pessoa que estava estudando, ou que está estudando, uma pessoa que está trabalhando, uma pessoa que está investindo na sua carreira profissional e que você não está desesperado para sair do Brasil para construir de forma irregular sua vida em outro país. A escolha do curso. Esse é um ponto muito importante. Na carta que você faz de intenção, você vai falar sobre essa escolha do curso. Não dá para você simplesmente mudar de área, porque eu estava a fim de mudar e mudei. Você tem que explicar as razões pela qual você está escolhendo aquele curso. Faz mais sentido você investir na educação que tem a ver com a sua carreira, porque fica fácil de você explicar. Mas, às vezes, acontece de que você, de fato, quer mudar de área completamente. E não tem problema isso, desde que você explique de forma adequada o porquê dessa mudança, o porquê de estudar no Canadá, o porquê desse curso específico. Gente, eu já cheguei ao ponto de entrar nos colleges, no site dos colleges, pegar a grade curricular do curso que o cliente ia fazer e ver as matérias que seriam benéficas para a carreira dele. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, escolhe o curso, bota lá na carta de intenção, a minha intenção é estudar no Canadá e depois voltar para o Brasil e tal, mas não especifica o quanto que esse curso é importante para quando você voltar para o Brasil, para a sua carreira no Brasil. Então, analisar a grade curricular do curso é muito importante para que você possa elaborar a carta de intenção, que é o outro ponto que o oficial vai avaliar. Vê só, dificilmente eu conto nos dedos a quantidade de vezes que o consulado ligou para um cliente meu para tirar uma dúvida. É muito raro. A melhor forma que você tem de se comunicar com o consulado é através da sua carta de intenção. Ou seja, o oficial, ele não vai te ligar, provavelmente ele não vai te ligar, ele não vai sentar com você para conversar sobre o seu visto. Então, a sua carta de intenção é a sua apresentação. É a chance que você tem de você dizer para o oficial que vai estar avaliando o seu caso quem é você, o que você faz, por que você quer estudar no Canadá, e o que faz esse curso agregar à sua carreira a ponto de você voltar e ter uma carreira melhor ou maior quando você regressar para o Brasil. Então, a carta de intenção é a oportunidade que você tem de comunicar de uma forma eficaz com o oficial que vai estar avaliando o seu visto. Uma carta mal feita pode levar a uma negativa do seu visto, mesmo que você tenha comprovação financeira sólida. E uma carta bem feita pode aprovar o seu visto, mesmo que a sua comprovação financeira não esteja das melhores, não esteja aquele nível excelente. Então, assim, tem que ter muito cuidado com a carta de intenção. Quando a gente fala de visto de estudos, tem algumas situações que a gente precisa considerar. Mudança de status dentro do Canadá e fora do Canadá. Sabe aquelas pessoas que têm o ETA e aí fala, poxa, eu vou chegar no Canadá, não quero esperar o visto, meu curso vai começar em maio, eu quero entrar logo com o ETA, porque com o ETA eu já começo a fazer um curso de idioma. Para quem não sabe, é o Electronic Travel Authorization, que é para você viajar aqui como turista, aquelas pessoas que têm visto americano podem solicitar o ETA eletronicamente, custa somente $7, então muita gente faz isso. Aí chega aqui como turista e precisa aplicar para o visto de estudo, para continuar os estudos. Essa é uma situação de risco, e que você tem que conversar com alguém que tem experiência para poder te orientar melhor. Se você faz essa mudança estando aqui, mas sem ter feito um PEF, sua aplicação, mesmo você estando aqui, ela é enviada para o Brasil e processada no Brasil. E o oficial do Brasil pode acreditar que você é uma pessoa que fez tudo de impulso, que você não está preparada para tirar um visto estudante e pode negar pelo simples fato de você ter entrado como turista e querer ficar como estudante. Então, tem que avaliar essa situação muito cuidado. Agora, existe uma possibilidade de você fazer essa solicitação dentro do Canadá, mesmo como turista, que é pessoas que completaram o pathway, que completaram primeiro o curso de idioma para depois entrar no college, e esse college aceitou através do pathway. Então, nesse caso, você pode solicitar o visto de estudo dentro do Canadá. Tempo de processamento está variando bastante. Eu acredito assim, que
devido aos últimos resultados que eu tive, se aplicou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 3 ou 4 meses está saindo de estudo. O de visitante está saindo um pouco mais rápido agora. Dentro do Canadá, um permit, o student permit, está levando em torno de 4 meses também. Às vezes, o primeiro visto é negado por inúmeros motivos, uma carta mal feita, a comprovação financeira fraca, falta de vínculos, enfim. É possível reverter. Agora, eu só faço uma reaplicação se eu acreditar que tem chance de aprovação. Não adianta querer reaplicar no impulso sem avaliar o porquê da negativa. E é por isso que a gente solicita a TIP, que é um documento que vem com as anotações dos oficiais de forma mais específica, dizendo por que ele negou aquele visto. O problema que a gente está vivendo hoje é que as ATIPs estão demorando, às vezes, 2, 3 meses para sair. E a pessoa está com pressa por causa do intake, do início do curso, às vezes não quer esperar a TIP. Então, assim, aplicar sem uma TIP, você vai ter que fazer uma aplicação com muito mais cuidado, porque para não correr o risco de ter uma segunda negativa. Então, ninguém quer negativa. Eu sou uma pessoa muito chata, assim, famosa por ser chata na parte de comprovação financeira, porque eu não quero ter que dar notícia de uma negativa para um cliente. Então, é muito melhor ser detalhista, ser cri-cri na primeira aplicação do que você correr atrás numa segunda para reverter. Então, é melhor ter bastante cuidado na primeira para ter o visto aprovado logo de cara. Passar por uma negativa é frustrante, não somente para quem recebe a notícia da negativa, mas para a gente também, que trabalha do lado da consultoria de imigração, porque a gente acaba convivendo com a pessoa. Falando por e-mail, por telefone, por WhatsApp, a gente sabe da história da pessoa, a gente acompanha a ansiedade, as aflições, as angústias. Então, eu não quero ter que dar a notícia da negativa, eu não quero ter que passar por isso com o cliente. Então, é muito importante ter o maior cuidado na primeira aplicação. Escola de particular versus escola de público, essa é a pergunta assim, que muita gente faz. Como foi falado aqui, Quebec, não importa se você faz escola de particular ou público, você tem direito ao PGWP, que é a cereja do bolo para quem vem estudar no Canadá, que é a autorização de trabalho que você recebe depois que você se forma. O PGWP, se você faz o curso de 1 ano, ele é dado provavelmente de 1 ano, e se você faz curso de 2 anos, ele dá de 2 ou 3 anos. Só que tem exceções, tem pessoas que fazem curso de 1 ano e recebem, por sorte da vida, PGWP de 3. E tem gente que faz curso de 2 anos, recebe de 3, e eu já vi um caso somente de uma pessoa que fez um curso de 2 anos e recebeu PGWP somente de 2, porque a maioria recebe de 3 anos, o que é tempo suficiente para você imigrar. College particular que dá direito a PGWP no resto do Canadá é somente nível de bacharelado, mestrado, doutorado, colleges tipo co-op, essas coisas não dão direito a PGWP, que eles chamam vocational courses, que são os cursos mais técnicos, mais práticos, assim. Esses cursos, eles não dão direito a PGWP. Agora, existe a possibilidade de você entrar no Canadá, fazer um curso desse mais barato e daqui pedir uma extensão, porque as extensões, o índice de aprovação de extensão de estudante para você mudar de curso depois, eu diria que é de 99%. Porque o governo entende que você já está estudando no país, então você estender é só um ponto assim, positivo. Muitos clientes querem logo de cara vir com 2 anos de college para receber 3 anos de PGWP, mas o dinheiro dele só dá para 1 ano. E aí, como é que a gente faz nesse caso? Aplica logo 2, arrisca 2? Não. A minha recomendação é faça o curso de 1 ano. Faça um curso de 1 ano, depois você faz outro de 1 ano, e aí você pega o seu PGWP de 3. Eu não recomendo tentar logo de 2 anos se você não tiver dinheiro para isso, porque pode acarretar em uma negativa. Como eu falei, tem muitos cursos em Quebec atraentes, com preço mais em conta, até de que em BC, Ontário, e que dá o PGWP, dá a possibilidade de você ficar no Canadá como residente permanente. Aí você pode perguntar, mas Renata, mas se eu for para Quebec e não gostar, eu soube que lá assim, as pessoas são chatas em relação ao francês e tal. Gente, eu acho o seguinte, tenho vários amigos que moram em Quebec e amam Quebec. Amam, assim, não trocam Quebec por nada. Tem outros que não se adaptaram. Então, se você estuda no Quebec
e você pega o PGWP, na época do PGWP você pode morar em qualquer lugar do Canadá, você não precisa necessariamente ficar no Quebec, você pode, na época do PGWP, mudar. E da mesma forma funciona se você estiver em outra província. Tem gente que vem para BC, estuda, pega o PGWP, recebe a oferta de trabalho em Alberta ou Manitoba e vai para lá para a oferta de trabalho, daí segue o processo de migração. Então, é basicamente isso. Direitos de cônjuges de filhos. Gente, os benefícios que vocês têm para filhos que estão aqui acompanhando, filhos poderem acessar a escola pública, ter direito à escola gratuita do governo, sem você ter recurso, bota isso no papel, quanto que você gasta de escola privada no Brasil, quanto que você gasta de todo suporte que você tem acadêmico para o seu filho no Brasil. No Canadá, você recebe isso gratuitamente. Em Quebec, você recebe gratuitamente. Então, assim, vale super a pena. Depois que você estuda no Canadá, você tem acesso a processos do Express Entry, por exemplo, mesmo que você tenha graduado no Quebec, se você não tem intenção de morar em Quebec, você pode aplicar para o Express Entry. Pessoas que estão trabalhando aqui um ano entram pelo SEC, enfim, é um programa de imigração que dá a possibilidade de você aplicar se você trabalhou aqui um ano, se você tem experiência profissional, enfim, tem alguns requisitos, já não dá para bater todos hoje aqui, porque é muita coisa, mas vocês podem entrar em contato com a gente, vai ser um prazer tirar a dúvida de vocês. E os programas provinciais. Se você está em Quebec, estudando em Quebec, trabalhando em Quebec, você vai ter acesso aos programas de imigração de Quebec. Agora, se você pegou seu PGWP, mudou de província, você pode ter acesso aos programas de imigração da província que você escolheu trabalhar, de que você tem uma oferta de trabalho. Então, assim, estudar no Canadá, eu diria que é um investimento na sua carreira e é a chave que você precisa para os processos de imigração. Principalmente agora, com a pandemia, a gente viu que o Canadá não está mais fazendo sorteios de Federal Skill Worker. A gente não sabe nem quando é que eles vão começar a fazer o sorteio novamente, ou seja, pessoas que estão, mesmo com pontuação boa, competitiva, e que não estão dentro do Canadá, dificilmente elas vão ser chamadas por agora, a não ser que recebam um convite provincial. Então, vir para o Canadá como estudante dá a possibilidade de você ter acesso aos programas provinciais, a conseguir uma oferta de emprego, a conseguir experiência profissional canadense, ou seja, tudo que você precisa para fazer uma imigração segura e assertiva. Então, assim, eu sei que é um tempo curto para a gente falar de todos os pontos, eu sei que vocês devem estar cheios de dúvidas aí, mas eu me coloco à disposição depois do webinar, se trocar alguma ideia com vocês, receber suas perguntas, será um prazer. Não esquecendo que para a aplicação de visto de estudo para o Quebec, a gente precisa do CAC, tá? Que é uma autorização que a província dá para que o estudante vá estudar no Quebec, tá bom? Beijo grande, muito obrigada por esse tempo, por essa oportunidade. Estou aqui acessível para qualquer um de vocês. Muito obrigado, Renata. Adoramos a sua participação e todos os seus insights aí em como os alunos podem se preparar para conseguir o desejado visto. Porque, claro, ele tem que aplicar para as instituições, tem que se organizar financeiramente, se preparar aqui do Brasil, mas, obviamente, esses teus insights foram sensacionais. Rê, muito, muito, muito obrigado. E, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, a Renata está no final para tirar mais umas dúvidas de vocês em relação a visto, tá bom? Agora eu gostaria muito de chamar a Cirielle Bonola, representante do Banque Desjardins. Ela vai falar para vocês em inglês em como que vocês podem se planejar financeiramente, abrir uma conta no Canadá e também em como vocês podem fazer até investimentos, enfim. Cirielle tem muitas informações aí para vocês. Cirielle, the floor is yours. Thank you for having your time to be here with us. Thank you, Diego. Muito obrigada. Olá, boa tarde, pessoal. É muito interessante as diferentes intervenções da Sofia, da Renata também. Vou compartilhar a minha tela agora. Então, sim. Então, muito obrigada a toda a equipe da Yes Intercâmbio pelo convite. É um prazer estar aqui virtualmente com vocês hoje. Então, sou Cirielle, trabalho na equipe dedicada na recepção dos recém-chegados em Desjardins.
a mais grande instituição financeira no cooperativa no Quebec, e trabalhou na equipe de Business Partnerships and International Development. Então, se tem planos de estudar no Canadá, em breve, por supuesto, a mudança para um novo país vem carregada de perguntas. É fundamental contar com um apoio sólido na hora de simplificar sua integração bancária, e a Desjardins pode ajudar logo na sua chegada a se estabelecer no país, seja em Quebec ou em Ontário. Então, eu falo um pouquinho de português, vou continuar a conversar em inglês, and then I will talk about Desjardins, introduce you, present you what we do, how it helps newcomers, so international workers and international students, and then I will let you know what are the different advantages, the offers that we've got for newcomers. So let's start with the presentation. So first, I'd like to give you some more information about Desjardins. It's probably a financial institution that you didn't hear about in Brazil. So Desjardins is Canada's leading cooperative financial group. It was founded in, over 120 years ago. So it was founded in 1900. And we've got more than 52,000 employees. In fact, this is the first private employer here in Quebec. So it's a really big company. And we've got more than 7.5 million members and clients. So this is the largest cooperative financial group in Canada. We've got services in Quebec and Ontario. So we help with these two different Canadian provinces. And we've got more than 900 points of service and more than 1,000 ATMs. So really, we've got a good presence in Quebec and in Ontario. In addition, of course, we've got a Desjardins mobile service app, so transactions can be carried out in just a few clicks, 24 hours a day and seven days a week. I would like to give some more attention about something. Desjardins is not a classical bank because we are a cooperative financial group. For us, it's super important to give back to the community and support the different projects, so cultural associations, education as well. So really, money is here to support the surface of human development. So in Desjardins, you would benefit from personalized human advice and dedicated advisors. I would say that this is the equivalent to Caixa Econômica Federal in Brazil. We are not public, we're private, but it's about the same thinking, I guess. So this is really a trusted financial institution that we've got here. And Desjardins is here to support all newcomers. In fact, our goal, about 10 years ago, Desjardins Group created a team that is fully dedicated to newcomers, that is to say international students and international workers. In fact, it's super important to understand that some years ago, it was hard for newcomers, for immigrants to get credits, to get access to credit, because these international people didn't have any credit history here in Canada. So then it was something hard to develop a project here, to develop some financial projects, to get a loan, for example, for to buy a house or to buy a car, things like that. So our team for newcomers has been created to support and facilitate the integration of all immigrants in the Quebec and Ontario society. So we offer several services in our team. Of course, we've got personalized support, and most of our team comes from first or second generation
of immigration. So as most of us are all immigrants, I mean, for example, in my case, I'm originally from France. I've been living for more than 8 years now in Canada and in Quebec. So myself, I lived the process of the immigration coming here. So of course, in our team, having lived this immigration process, we know the reality of immigrants, and we better understand the issues that we can face for our financial immigration. We also offer the service in several languages, so of course French and English, but also Portuguese, Spanish, Arabic, Mandarin, because we've got immigrants coming from all over the world here in Quebec and in Ontario. And it's also super important for us to offer free workshops on financial literacy. So to help people understand what the difference between a credit and a debit card, how the Canadian financial system works, how can I buy a house here, or well, many different topics that you need to understand to better integrate. And of course, in addition, we work a lot with a network of trusted partners in the immigration ecosystem, let's say. So we are really here to offer a full support from A to Z to all immigrants. Basically, we are here with turnkey services to welcome international students and also workers before leaving, upon arrival, and after arrival. So before leaving, as Diogo mentioned in the introduction, we can offer the possibility of opening a bank account remotely. So while you're still in Brazil, you can up to 12 months, up to a year, you can open your bank account before coming to Quebec and Ontario. So it's really interesting because that would allow you to transfer money and to be fully operational once you're here. I will develop a bit later on my next slide. You could also benefit from the possibility of obtaining a guaranteed investment certificate, GIC, to qualify for the fast track of the student direct stream program. Renata, I get that you're familiar with this kind of program, like Brazil is part of this program. So it's a fast track if you'd like to come faster to study in Canada. And Desjardins is an authorized financial institution to provide the GIC. In addition, upon arrival, we have a team that is located at Montreal Airport to welcome you and to give you your payment methods. And well, if you're too exhausted, if you're too tired of your trip, you could also go directly to a point of service and finalize your account and get your payment methods. And also we've got, I will get back to it later, but we've also a financial interesting offer, a kind of a welcome offer for international students and for newcomers with many advantages and inclusions. And after your arrival, of course, we've got a broad network with different points of services and ATMs, advisors that are available to answer all your questions. I mean, that is the specificity of our newcomers team, is that it's personalized and you wouldn't be like in the middle of nowhere and in a classical bank. And also for international students, we've got 360D spaces that are located on different campuses across Quebec. So you could access directly to an advisor that is dedicated to students and young workers that would need specific advice for their project. So I will show you how it looks like. Just about the process of opening a bank account remotely from Brazil. So it's super easy. It's completely free as well. Well, all our services in Quebec and in Ontario are completely free. So really, we are here to help people that are immigrating here. And as I told you, that would allow you to transfer international funds before your arrival. So there are 4 easy steps. You would just need to fill out a short form. So if you're interested, I will leave you my contact details so that I can give you some more information. Then second step, our team will call you within 48 hours. And at this step,
the passport number is required, but not the study or the working permit. So we would just need the passport and well, to have the information about where you're going to get settled. So whether in Montreal or in any other Quebec city. The first step is that then our team would send you the information about your account, so the numbers, so that you can do an international wire transfer before your arrival, as I mentioned you, so that would allow you to be fully operational when you arrive. And so then the fourth step is just to finalize your account. So you would just need to get identified by our team. So to show your passport number, your working permit or study permit, and then you get your payment methods, and an advisor would explain you how the Canadian banking system works, so that you don't make any mistake and you understand that how everything works, and that's it. So it's super easy and very nice. And as I mentioned, we've got a welcome offer for international students in Quebec and in Ontario. We've got also another offer for newcomers, so for people who are coming here with a working permit. So we are really like for international students and international workers as well. So the package is dedicated to full-time university students, regardless of the age, or people between 18 and 25 years old that would study in a Canadian college or vocational school. So it includes, of course, a bank account with a free monthly plan and unlimited transactions, a free debit card, a rewards credit card, many advantages to travel across Canada with our partners. So that could be travel, gyms, restaurants. Also with free and easy withdrawals through our network of ATMs, and access to the Desjardins mobile service app to manage all your finances. So it's super easy. Now I talked a bit about the 360D spaces that we have got for students. So in these spaces, you would access to financial advisors to give you more insights about, okay, how can I manage my budget on a daily basis? I would like to buy a car. How could I finance it? Oh, next year I'd like to travel to this specific country. So how could I finance my project? So here are really dedicated advisors to students and young workers. So you can see here's a list of the different campuses in Quebec where a 360D space is located. And so we are in Concordia University, Université de Montréal, Université du Québec à Montréal, and so on. And even if you're not studying in this university specifically, you could access to an advisor, to a student advisor. For example, if let's say you go to Hermes College to study, then you could access to a 360D space to help you manage your finance and so on. So here is it, how it works. And well, if you'd like to get some more information, to keep in touch, you can contact me here on my contact details. So muito obrigada, and I remain at your disposal if you've got any questions. So thank you so much for your attention. Thank you very much, Riel. And thank you for all the support that Desjardins has been giving to all of our students and all Brazilians who arrive in Canada and are welcome and already are relieved for having their finance, to have being able to cash out in Canadian dollars. So thank you very much. You're welcome. Thank you, guys. Muito obrigado, então, a todos que estiveram aqui com a gente. Quero agradecer de novo a Renata, obrigada, a Sofia, a todos que participaram conosco, e abrir agora para perguntas. Eu não sei se a gente ainda tem um tempinho, a gente tem uns 5 minutos a mais para perguntas, a gente estendeu um pouquinho. Vocês tiveram 4 pessoas aqui que falam bastante, mas também com bastante informação para passar para todos e para compartilhar as nossas experiências. Então, eu abro aqui para, se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar no chat, que a gente já responde.
mas mais uma vez eu quero agradecer verdadeiramente a todos que estiveram aqui conosco e que puderam estar cada vez mais próximo do seu plano Canadá, para que a gente possa ajudar você a realizar seu sonho dessa carreira internacional. Então, eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta, acho que a Alessandra está levantando a mão aqui. Alessandra, pode abrir seu áudio. Olá, pessoal, tudo bem? Ale. Que alegria estar aqui com vocês de novo, né? Sempre muito bom. Bom, vocês me conhecem, sabem que eu fiquei apaixonada por 2 motivos. Primeiro, por causa dos meus alunos lá do SESI Internacional e depois porque eu também tenho um super interesse nisso tudo, né? Deixa eu lembrar uma coisa, eu queria só tirar uma dúvida assim. Por exemplo, eu tenho um aluno lá que terminou o curso, ele está fazendo ensino médio e terminou o curso de biotecnologia. Se ele tem interesse de ir, né, para o Canadá, aí para Quebec e tudo mais, o que esse curso técnico dele vai agregar e qual seria o principal caminho que ele poderia tomar? Tá? Então, essa é uma das perguntas. E a outra pergunta, obviamente, quando a Sofia falou sobre os cursos de educação, né, meu coração quase pulou, né, fora de emoção, fiquei super com vontade de mudar de vida mesmo, né, e estudar, me aperfeiçoar em educação, obviamente, lá também. Então, com certeza, a gente ainda vai conversar muito sobre isso, tá? Então, todos de parabéns, adorei ouvir tudo, mas eu queria saber também se dá para abrir uma conta no banco, Desjardins, que eu achei chique falar demais falar Desjardins. E se isso, Renata, a minha pergunta, se eu já abro uma conta lá, faço investimento lá, isso já conta para aquela parte financeira que a gente teria que apresentar? Porque são várias perguntas, né, mas você sabe como é que eu sou. Então, vamos lá para eu mediar aqui cada uma. Talvez acho que até cada pergunta, uma delas possa te ajudar. Começando pelo programa do seu aluno que fez biotecnologia e está acabando o ensino médio, e como que isso pode ajudá-lo no processo de aplicação para alguma instituição técnica. E isso é uma coisa que eu quero reforçar, até a Sofia comentou, né? A maioria dos nossos pais não quer que a gente se forme em alguma coisa, às vezes, que é mais técnica, que eu vou ser um marceneiro, trabalhar com, sei lá, alguma coisa mais técnica, porque esse é o nosso mindset. E a gente pensa assim, será que isso vai dar dinheiro ou vai me dar uma carreira? Com certeza absoluta, no Canadá isso vai ser altamente valorizado. Eu tenho quase certeza que tanto eu, como empresária aqui no Brasil, Renata, como empresária no Canadá, ou Sofia, ou até mesmo Siriel, trabalhando no banco, todos nós, quase certeza, ganhamos menos que qualquer pessoa de uma área técnica altamente necessária no Canadá. Não é certo isso, meninas? Estou falando alguma besteira? Certíssimo. Então, se tiver um mecânico aí, um encanador solteiro, ou uma encanadora, uma mecânica, e você estiver solteiro, pronto, ali, ó, ali é o piar. É a residência. Vai ali, ó. Vai no mecânico, que dá certo. Então, eu vou passar essa primeira pergunta para a Sofia tirar a dúvida da Alessandra sobre como que esse curso técnico, enquanto ele está fazendo o high school, pode ser um diferencial para a aplicação dele. Sofia. Então, esse curso técnico ali, ele pode ser feito de 2 maneiras. Né? Na verdade, nos nossos colleges, o aluno ele já tem que ter terminado o 2º grau. Né? Então, ele precisa ter terminado o 2º grau. Então, enquanto ele estiver fazendo o 2º grau, por exemplo, ele está no 3º ano, no 2º ano, eu acho muito importante ele investir na língua, tá? Porque esse é um problema que normalmente acontece com os alunos, eles não sabem. A gente precisa que eles tenham um nível B2 de inglês ou francês para poder estudar conosco, seja em um college privado ou público, né? Então, isso é o mais importante. Terminou o 2º grau, a gente já pode começar a aplicação e o processo desse aluno, seja
na área de mecânica, como a gente estava falando aqui, como pode ser na área de supply chain, na área de educação, na área de TI. Então, a gente tem vários programas. Só que é muito importante deixar claro para esses alunos que quando eles estão vindo para cá, eles vão ter uma formação técnica, não é um nível superior, não é uma formação superior, não é uma universidade. E aí é que aonde algumas vezes, por exemplo, os pais, eles não entendem o porquê eu vou pagar para o meu filho fazer um curso técnico onde eu poderia pagar uma universidade. Só que aí é onde entra o entendimento, né, do processo de educação aqui no Canadá. O aluno, ele não entra diretamente na universidade, ele precisa obrigatoriamente passar por um curso técnico, seja por exemplo, a gente saindo do terceiro grau, do segundo grau, no Brasil a gente teria que ir para um SENAC, para um SENAI, fazer um curso técnico de 2 anos, por exemplo, entendeu? Seria mais ou menos isso. E aí, o que acontece é que essa mudança de mentalidade, né? Aquele filho que fez uma formação ali de 2 anos na área de Computer Science, por exemplo, ele já vai ganhar igual um profissional, porque ele tá ali trabalhando na prática, né? Então, ele já tá preparado para o mercado. Agora, se aquele aluno, ele não tem um nível superior ainda do Brasil, ele acabou o terceiro ano, então ele já veio para o Canadá, o que eu indico? Terminou o curso, vai trabalhar, vai ganhar experiência. Depois, pegou a residência, entra na universidade se quiser, e vai pagar como canadense. Entende? Então, assim, isso é o percurso de todo jovem canadense. Ele sai do segundo grau e vai para um college, para um curso técnico. Um curso técnico hoje, por exemplo, se você disser, eu já tenho pessoas que já têm uma formação e experiência, vamos dizer você vem para cá, você faz 2 anos de educação infantil. Você, no caso, como você já tem uma formação, eu indicaria você vai fazer o curso num college público. E para você vai servir como um pós-graduation, né? Quando você vem para cá, a gente já sabe que você tem uma experiência. Então, aquele programa ali vai te ajudar a entender, vai ser mais como assim, um entendimento como é que funciona a educação e o pensamento dos educadores aqui no Canadá. Já vai ser diferente a sua formação. Entende? Não vai ser a mesma coisa de um jovem com 18, 19 anos que nunca trabalhou, que não tem noção de nada. Para você, vai ser uma formação mesmo de conhecimento de mercado, para que você esteja apta. E isso que faz muita diferença, né, Sofia, do pensamento que a gente tem aqui no Brasil do que a gente tem hoje no Canadá e principalmente no Quebec. Está mudando, o novo ensino médio ajuda a mudar bastante disso, e obviamente a Alison, diretora de um colégio internacional, como é o SES Internacional, que é muito diferenciado em relação a isso, para desenvolver os alunos. A gente sabe que a gente tem vários alunos do SESI que vão com uma mentalidade também muito diferente e se adaptam muito mais facilmente. Eles se adaptam melhor do que a gente. Então, isso faz toda a diferença. Só para eu fazer um wrap-up, porque tem algumas outras perguntas e a gente já está no máximo do tempo. Então, a segunda pergunta da Ali, eu acho que tanto a Sriele quanto a Renata podem responder. Eu acho que principalmente a Renata fala da parte mais técnica, assim, do usar o lastro, e a Sriele de como que pode guardar ou até investir isso enquanto está sendo enviado para lá. Bom, vou começar então. Você abrir a conta no Canadá para fazer o depósito do dinheiro pode ajudar no Student Direct Stream, que é o que eles estão prometendo que seja um processo mais rápido. A gente não está vendo tão rápido assim, mas ainda assim é um pouco mais rápido do que o processo normal. Pois meio que enganaram a gente, né? Digamos assim. Mas, de qualquer forma, eu acho que é interessante você fazer esse depósito, porque esse dinheiro ele é usado na comprovação financeira e ele mostra que você, de fato, tem a intenção de estudar. Então, assim, eu acho que a grande questão do Student Direct Stream é porque ele obriga você a pagar o primeiro ano do curso, o que eu sempre recomendo, mínimo o primeiro termo, se possível, pagar o primeiro ano, isso ajuda demais na aplicação,
e esse depósito mostra que você é uma pessoa preparada, que já está se organizando e que esse dinheiro vai ser usado para pagar suas despesas aqui no Canadá. Então, assim, o fato de ter o dinheiro guardado num fundo de investimento é só lucro. No meu ponto de vista, ajuda bastante na comprovação financeira. Perfect. Ciel, if the student is sending money, can they also invest that amount, especially if we are talking about the SDS, which is a large amount, for them to, because it will take like 6, 7, 8 months, sometimes even a year, for them to use it when they arrive in Canada? Yeah, so specifically with the student direct stream program, as you mentioned, Renata, the student needs to put, it's an amount of 10,000 Canadian dollars, and then it's like, let's say, frozen. And once you're here, that you get all the money that you put on this account. But if you go through a classic process, let's say for an international student, with the international wire transfers that I mentioned, you can do it only once before your arrival, and you can do the wire transfer with the amount that you'd like. I mean, there's no minimum, no maximum, so you could transfer international money before your arrival. And as I mentioned, before your arrival, your account is like frozen, and you would get the money once you're here and that you're authentified. I don't know if it was about that, like the question you had. Is it clear, or? Oh yeah, perdão. Yes, all clear. Thank you. Okay, perfect. Obrigado, Ciriele. Eu vou fazer mais... obrigado, Ale. Tem uma pessoa com a mão levantada, é um iPhone, perdão, não consigo ver o nome, mas se essa pessoa pudesse mandar no chat a pergunta que ela tenha, ou quiser abrir aqui. Acho que ela não conseguiu abrir. Oi, gente, boa noite. Eu vou mandar no chat, tá bom? Sem problema, obrigado. A minha pergunta é mais ou menos sobre a idade, né? Porque eu tenho 43 anos e tenho um filho de 16 anos. E a gente começou agora, eu conheci vocês através de uma amiga minha, que a gente está fazendo inglês juntas, e ela me recomendou vocês. E aí eu comecei faz 2, 3 semanas, mas tem sempre aquele receio, né? Porque eu tenho 43 anos e recomeçar novamente em outro país, mas é um sonho, né? Porque eu dei errado 2 vezes aqui no Brasil, gente, na profissão, e não foi nada bom, digamos, entendeu? Então, assim, eu tenho que acertar. Eu sempre falo assim, agora é meu último, sabe? Eu tenho que dar um tiro certo. E ouvir vocês hoje me deu uma animada. Que bom. Qual é o seu nome mesmo, perdão? Luciana, seja muito bem-vinda, e a gente está aqui justamente para dar essa animada para você. Eu, falando um pouquinho, até deixo as meninas falarem depois, mas o Canadá, ele aceita pessoas independente de idade. O que ele quer, na realidade, é quem tem, assim como você, quer se renovar, mas o Canadá principalmente gosta de receber alunos ou, enfim, trabalhadores que tenham um perfil já bem desenvolvido. Ou seja, eu estou saindo aqui do Brasil do ensino médio para ir fazer uma faculdade no Canadá e eu tenho planos mais claros. Eu estou saindo daqui como já fui empresário, errei na carreira 1, 2 vezes, como você comentou, e eu quero start fresh, mas eu tenho um background, eu tenho que contribuir com o país. Quando você chega no Canadá dessa forma, ele te acolhe. Quando a gente chega lá sem ter nenhuma base, e às vezes nem base financeira e nem acadêmica, ou nenhum foco do que eu vou fazer lá, você acaba, às vezes, se perdendo. Mas vou passar a palavra principalmente aí para a Sofia e para a Renata, para elas
talvez te motivarem um pouquinho mais, dependendo, a Sofia pode falar de programas que são muito bons para quem está se renovando, assim como você, e a Renata falar de experiências de alunos dela que fizeram a mesma coisa que você está fazendo. Luciana, né? Isso. Luciana, no caso, assim, eu posso até falar de programas que é óbvio que, assim, o Quebec, ele não tem limite de idade, tá? Isso eu já posso te falar. Ele não tem limite de idade. Eu tive uma aluna de 62 anos que Oi, Sofia, eu não estou conseguindo te escutar. Alguém também não está conseguindo? Oi? Oi, eu estou te escutando. Ah, tá, porque você... Perdão, aqui. Eu estou falando. Mas, assim, o Canadá, ele te dá realmente. Não você pode dizer, mas você trabalha em college. Não, eu estou deixando de lado aqui um pouco e estou falando da minha experiência. O Canadá, ele te dá a oportunidade de você recomeçar quantas vezes você quiser. Eu tenho amigos aqui que vieram com filhos, com a carreira estabilizada no Brasil. Alguns funcionários públicos ganhavam super bem e eles recomeçaram uma nova carreira, voltaram para o college, fizeram... Eu tenho amigos da área, era veterinário no Brasil e hoje trabalha na área de TI. Então, assim, como o Diogo falou, aqui eles não vão querer saber da tua idade. Eles querem saber o que é que você é capaz de oferecer para o desenvolvimento do país. É um pensamento bem diferente do Brasil nesse sentido. Aqui eles não vão chegar para você e falar, você já tem 40 anos. Tipo, no Brasil, entendeu? É completamente diferente. Completamente diferente. Então, assim, eu sou a experiência disso. Eu recomecei. E eu digo que eu recomeço todos os dias aqui. Eu estou com 37 anos e se eu quiser hoje parar o que eu estou fazendo e estudar, voltar para estudar, ficar 2 anos no CEGEP, eu sei que eu posso fazer isso, porque vai ter mercado para mim. Então, assim, você vindo para cá, você não está dando só a oportunidade para você de recomeçar e você acreditar que sim, você é capaz, que você pode, mas também você está oferecendo uma qualidade de estudo e de vida para o seu filho. É o que eu penso, porque eu sou técnica em petróleo e gás e Ai, meu Deus! Aqui tem muito mercado para essa área, principalmente para a região de Calgary. Tem muito. E sou bacharel em Direito e sou pós-graduada em Família e Sucessões. Mas não vejo muito campo em Curitiba nessa área. Tenho muitas amigas da mesma idade. Assim, nós, dos 40 aqui, parece que a gente não tem vez. Então, eu aconselho você vir, você faz um curso de Project Management, quando você pegar o seu visto de trabalho, vá-se embora para Calgary, porque essa região, ela é completamente, toda a economia é voltada para essa área de petróleo, de gás, de mineração, tudo. Ô, Luciana, essa ideia de 40 anos já tá velho, é ideia bem de brasileiro mesmo. 40 anos... Você está começando a vida praticamente. Minha filha, eu tô quase 40. Eu pareço. Não parece. Essa é uma mentalidade brasileira. 40 anos aqui, gente, minha amiga. Eu me sinto velha aqui, mas assim, eu tô cheia de força, tô cheia de garra. Minha filha, se você chegar na minha cara e disser que você já tá velha com 40 anos, eu vou dizer o quê? Mas eu vou falar uma coisa, Luciana. A maior barreira que você vai encontrar é você mesma. Porque o que acontece? Quanto mais jovem a pessoa é, menos ela tem medo de arriscar viver, ela se joga nas coisas. Aí eu vejo que as pessoas, quando vão adquirindo mais maturidade, elas ficam receosas. Então, vou dar um exemplo claro. Medo de errar na pronúncia. As pessoas cada vez mais velhas, elas ficam controlando o que elas vão falar, por causa de um verbo que vai sair errado, alguma coisa assim. E isso limita você a arriscar e adquirir fluência. Então, quanto mais aberta você estiver para a vida,
Tipo, olha, eu vou agarrar essas oportunidades, não importa o que as pessoas vão falar, eu vou fazer, você vai conseguir, entendeu? Agora, se você ficar se criticando, se boicotando o tempo todo, eu conheci um cara, um currículo fenomenal, excelente experiência profissional, bom nível de inglês, só que ele chegava nas entrevistas, ele não conseguia falar. Ele simplesmente não conseguia falar. E pelo fato dele não conseguir falar, ele não conseguia emprego. E ele não conseguia falar não é porque ele não sabia o inglês. É porque ele tinha tanta vergonha de errar que ele não abria a boca. Entendo. E isso é que limita a gente. Então, assim, o Canadá, ele vai ter milhares de portas abertas para você. É um lugar que eu me surpreendo. Eu morei nos Estados Unidos, onde as pessoas te olhavam de cima a baixo se você não conseguia pronunciar alguma coisa correta. No Canadá, eles têm a maior paciência. Meu inglês é um inglês muito bom, assim, eu escrevo, leio tudo. Só que como eu casei com um brasileiro, falo português em casa, trabalho com o mercado brasileiro, eu não tenho as frases tão claras e polidas como deveria ter. Simplesmente porque eu me cerco de brasileiro por tudo quanto é lado. Entendi. Mas escrevo super bem, leio super bem, e eu fico assim pensando assim, meu Deus, por que eu não consigo falar essa língua com tanta clareza, sabe? Mas é porque eu estou cercada de brasileiro por todos os lados. Então, quem vai boicotar, quem vai prejudicar, a única coisa que vai dificultar a sua vida é você mesmo. São as escolhas que você vai fazer, as pessoas com quem você vai andar, onde você vai frequentar, entendeu? Que é aí que você vai ter possibilidade de crescimento ou não. Eu acho que você está na fase excelente para tentar algo novo. Justamente. Se eu puder adicionar, inclusive, essa questão da idade, né? Eu, felizmente ou infelizmente, Luciana, eu perdi uma pessoa aqui da IES, não perdi, mas ela é a nossa gerente financeira, com 60 anos de idade, ela se aposentou com 60 anos e ela se mudou, no caso, ela não foi para o Canadá, ela foi para a França, ela casou de novo lá, deixou o marido, o filho de 23 anos, e ela começou a vida dela com 60 anos. Que legal, gente. Ela esteve comigo agora, de férias, e eu a vi, e ela falou assim, eu comecei a minha vida depois que você, Diogo, me deu o primeiro intercâmbio aos 59 anos. E depois, aos 60 e pouquinhos, ela foi e agora já está residente na Europa. Então, assim, ela começou a vida dela. Você está com 40 e pouco, seu filho com 16, 17. Então, aproveite, então, o quanto antes, porque até os 18 ele pode estudar gratuitamente numa escola se você estiver fazendo um curso superior. E aí ele pode progredir na carreira dele também, e vocês dois se juntarem e trabalharem juntos. Mas eu recomendo realmente o que a Renata falou. E não é só para o Canadá, em qualquer lugar, em qualquer situação das nossas vidas. Qualquer barreira, não é a maior barreira, ela não é externa, ela é interna, é conosco mesmo. Mas o primeiro passo você já deu, você já rompeu, você já começou o processo com a gente, vai dar tudo certo. É verdade. Você vai conseguir. E a gente vai te ajudar e vai comemorar muito lá na frente. Eu quero, se Deus quiser. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu vou passar para a última pergunta que eu prometi aqui. Não, era você e o Ayrton perguntou sobre o processo de PGW, de trabalhar meio período enquanto ele estiver estudando. Já respondi ali, mas sim, Ayrton, você pode trabalhar meio período, 20 horas semanais, 40 horas enquanto você estiver no período de férias, assim que você iniciar num instituto superior, em qualquer CEGEP ou qualquer instituição da Sofia, um college, desde que ele seja de ensino superior, um bacharelado, uma pós, um mestrado. Enquanto você estiver fazendo um pathway, um curso de inglês, infelizmente você não pode trabalhar. Quando você terminar o programa, você passa para o processo de PGWP, e aí você, obviamente, vai ter o suporte aí da Renata para aplicar para o seu PGWP, para aplicar para um PR, inclusive, se você buscar isso lá na frente. Pessoal, a gente já estourou, na verdade, 1 hora da nossa apresentação.
Muito obrigado, Renata. Muito obrigado, Sofia. Merci beaucoup. Thank you very much, Ciriel. Muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente, a todos que participaram, a Alessandra, a Luciana, a Ayrton, a todos que perguntaram aqui, e de verdade, eu espero vê-los em breve e que todos possam realizar aí os sonhos de vocês, para que a gente possa dar esse suporte e vocês conquistarem esse sonho lá na frente. Muito obrigado, uma ótima noite a todos. Novamente, diga aí os seus sonhos. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, até mais. Até, à toutes. À bientôt. À bientôt.